Com a crise econômica e as demissões que atingiram todo o país no ano passado, muita gente optou por abrir seu próprio negócio. E olha que a ideia deu certo e muita gente deu a volta por cima. A região da Baixada Santista continua com os postos de trabalho fechando mês a mês. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, cerca de 4.000 trabalhadores foram demitidos durante os 3 primeiros meses do ano. A Eliane faz parte desses números. Após 12 anos contratada em uma farmácia, foi demitida e ficou sem saber para onde seguir. Você fica surpreso, né? Porque você tem uma vida estabilizada em cima daquele salário, tudo, e de repente você sabe como que eu vou fazer agora para casa, filhos, tudo, né? É um baque mesmo. Exatamente um ano depois, foi a vez do filho Matheus passar pela mesma situação. Eu pensei na faculdade, porque meu foco sempre foi os estudos. Então, perder o emprego para mim foi, vou ter que sair da faculdade. Essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça e eu não queria isso. Foi neste momento de desespero que perceberam que poderiam investir no próprio negócio. Surgiu então o Ateliê da Lili, com uma confecção especializada em roupinhas para os pets. Primeiramente, olhar para os nossos, produzir para os nossos. Aí depois a gente pensou assim, por que não, já que a gente está desempregado? É um mercado que, apesar da crise, pet shop você vai, sempre está cheio. As pessoas hoje em dia parece que cuidam melhor dos seus bichinhos do que muitas crianças, né? Então, foi daí que surgiu a ideia. No começo eu ajudei mais na parte de divulgação e ela, junto com a sogra dela, elas faziam a parte manual, né? Só que aí ela trabalhando e a sogra dela também tinha o trabalho dela e eu falei, eu não quero deixar isso de lado, eu quero fazer isso crescer no site e aprendi a costurar. Junto com a sogra dela e com uma tia minha, uma galera que veio me ajudar e eu continuei. Eu falei, não vou desistir. Porém, o mercado vem acenando com boas notícias. O número de postos de trabalho fechados durante o mês de março de 2017 registrou uma queda. Foram menos 1.500 trabalhadores fora dos seus postos de trabalho. Se levarmos em conta, então, o primeiro trimestre desse ano, a queda é ainda maior, superior ao número de 6.000 trabalhadores. Os dados mais positivos foram vistos no setor de serviços de Santos, que contratou mais do que demitiu. Já em Cubatão, foi a construção civil que ajudou a frear o ritmo das demissões. Por outro lado, Guarujá e Praia Grande foram os municípios que mais demitiram. Tá difícil, eu fiquei desempregado 8 meses e consegui o trabalho de call center em minha área logística. Tenho faculdade de comércio exterior, mas tá complicado. Talvez no mercado que tem mais informalidade, não depende tanto de legislação, eu acho que tem uma procura muito grande por bons profissionais. Agora depende da área, né? Depende da carreira. No mercado de emprego, você acha que está fácil se qualificar? Você acha que está fácil conseguir emprego ou não? Não, se qualificar a gente consegue, né? O duro é você mostrar aí fora a qualidade que você tem. Às vezes o funcionário não se atualiza também e o mercado hoje está procurando pessoas mais atualizadas. Mesmo com um desaceleramento nas demissões e uma perspectiva de cenário positivo, quem conseguiu driblar as incertezas não pretende abrir mão de novos projetos, como uma forma de garantia para uma instabilidade futura. Eu pretendo continuar estudando, focar na área que eu estou estudando e ter um emprego na área que eu estou estudando. Mas eu não quero abandonar isso aqui, porque isso aqui também é uma empresa que eu acho que pode dar muito certo. Faz alguns meses que eu voltei para o mercado de trabalho, a gente não deixou o ateliê de lado, tipo assim, não desistiu da ideia, né? Muito pelo contrário, é uma coisa que a gente quer consolidar mesmo, né? Para ver se deslancha aí e futuramente, quem sabe, não virar a renda principal da família. A gente vê aí que com o aumento do desemprego, muita gente encontrou uma saída abrindo o próprio negócio. Mas a longo prazo, com o mercado de trabalho voltando a esquentar, essa continua sendo a melhor opção? Sobre isso, a gente vai falar agora com o jornalista, especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Tudo bem, Rodolfo? Bom dia, Vanessa. É um grande prazer estar com vocês aqui no VTV, gente. Obrigada pela presença. Eu queria que você me falasse o seguinte, com a melhora da crise financeira que a gente está vendo aí, pelo menos é o que todos dizem que vem melhorando, quem ainda tiver a oportunidade de abrir o próprio negócio, ainda seria o melhor negócio? Tem que se tomar um certo cuidado, Vanessa, em função do tipo de atividade que vai se desenvolver. Se for um tipo de negócio voltado à área de serviços, que você pode, por exemplo, desenvolver tipo home office na sua própria casa, que aí você economiza custos de aluguel, telefone, água, luz, talvez seja possível se desenvolver.
Agora, se você depende de alugar uma área para desenvolver esse trabalho, você tem que tomar cuidado. ter despesas, né, para abrir. Porque você vai ter esse retorno provavelmente somente a partir dos primeiros 12 meses de atividade. É difícil você ter um retorno imediato. Portanto, dependendo do valor do capital, do tipo de atividade que você vai desenvolver, tem que se tomar um cuidado, tá, um pouco maior, para não perder o pouco que se tem. A gente viu até agora há pouco na reportagem que muita gente, com as demissões aí em massa que teve ano passado, né, por conta da crise financeira, muita gente utilizou até o dinheiro do fundo de garantia ou até o seguro-desemprego para abrir o próprio negócio. Hoje em dia, se essa pessoa que abriu o negócio ano passado, por exemplo, tiver a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, isto é, arrumar um emprego, deve aceitar ou continua com o próprio negócio? Se o negócio estiver indo razoavelmente bem, eu acho que deve continuar com o próprio negócio, porque essa é a tendência, na verdade, do mercado. Aos poucos, os profissionais liberais, as atividades que podem ser desenvolvidas de uma forma autônoma, elas devem começar a ganhar mais espaço no mercado. Haja vista a terceirização. É exatamente um dos propósitos disso, ou seja, o empregador está cada vez mais querendo contratar pessoas jurídicas e não pessoas físicas. Entendi. É uma tendência que eu acho que vai, daqui para frente, se consolidar no mercado. Então, cada caso é um caso, mas se estiver indo bem, continua no negócio, que eu acho que é bem melhor. Se já tiver feito isso, o ideal é continuar, então. Vamos falar agora com a nossa repórter Graziela Fávaro, que está em Campinas, vai falar com a gente ao vivo, que ela tem uma perguntinha para o senhor e informações dos postos de trabalho aí em Campinas, né, Grazi? Bom dia. Bom dia, Vanessa, é isso mesmo. Olha só, a situação aqui em Campinas também não é nada boa não, viu? De acordo com a Associação Comercial e Industrial daqui de Campinas, a ASIC, as cidades da nossa região que registraram aí maior queda, então, em relação às vagas de emprego, são as cidades de Campinas, Paulínia, Hortolândia e também Vinhedo, viu, Vanessa? O setor do comércio foi o que registrou a maior queda também, relacionado aí a novos setores, a novas áreas de trabalho. Foram 33.909 vagas a menos. Em seguida, isso só no mês de março, viu? Em seguida veio o setor de serviços com 17.086 vagas também a menos. E na sequência, o setor então da engenharia civil também teve uma queda bastante considerável, em torno de 9.059 vagas a menos. O acumulativo desse primeiro trimestre, né, Van, de janeiro a março, então, foram registradas apenas 2.097 vagas, um número muito pequeno, lembrando que estamos falando aí de vagas formais, né, de empregos com carteira de trabalho, tudo certinho. Em contrapartida, tem outras cidades aqui da nossa região que teve um destaque positivo, cidades que são do interior, são cidades pequenas, mas que conseguiram somar um número considerável, que são as cidades de Itatiba, Santo Antônio de Posse, Indaiatuba e também Nova Odessa. Juntas, essas cidades somaram aí cerca de 640 novos postos de trabalho. Um número bastante considerável, como eu já disse, por se tratar de cidades do nosso interior, né? Aproveitando o economista aí no estúdio, Van, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada, então, aos postos de trabalho, né? Qual que é a perspectiva para o trabalhador para esse próximo trimestre? A gente sabe que a economia, principalmente o cenário político relacionado ao nosso Brasil, ele influencia muito, né? Para quem está procurando um trabalho formal agora para o próximo trimestre, qual que é a expectativa? Vai dar certo, não vai? A expectativa é boa? Eu queria dizer, a Graziela, que a região metropolitana de Campinas, que é composta por 19 cidades, ela tem um perfil muito específico, centralizado principalmente nas cidades aí de Campinas e Jundiaí, que tem uma característica industrial. Com o processo de desindustrialização, a tendência é que, na verdade, não haja um aquecimento dessa atividade a curto prazo, principalmente nas áreas industriais. A tendência é que, se houver algum crescimento, ocorra exatamente como você citou, dessas cidades de menor porte. A mesma coisa que tem ocorrido aqui na região do litoral. Campinas, Jundiaí, Paulínia vem sofrendo em função da questão do petróleo, da queda do preço do petróleo. Isso também se ocorre aqui em Cubatão, na refinaria Presidente Bernardes. Há um volume de refino muito menor e, portanto, isso desaquece também a economia, o resultado da empresa em si e, por consequência, da contratação de serviços, que esse tipo de atividade contrata muito e reflete
na economia. Eu diria que se há uma tendência aí de algum aquecimento na economia nos próximos meses, será sobretudo na área de comércio. Então, a gente tem algumas datas específicas, tipo do Dia das Mães, o Dia dos Namorados, e que deve dar algum aquecimento aí nas vendas. Há uma expectativa muito grande sempre do consumidor de se endividar um pouco mais, em que pese o endividamento está elevado no Brasil, mas do ponto de vista industrial, especialmente para a cidade de Campinas e para a cidade de Jundiaí, honestamente eu não vejo grandes perspectivas, pelo menos no curso deste ano. Talvez em 2018 haja uma melhora, uma tendência do crescimento do PIB, mas o fato é que nós batemos no fundo do poço, ou seja, não tem mais por onde descer. Daqui para frente, a tendência é de crescimento, em que pese para que nós possamos recuperar o mercado de trabalho que nós perdemos nos últimos 3 anos. A região de Campinas aí bateu o ano passado acima de 2 dígitos, foi uma coisa aí inédita aí nos últimos 20 anos. Então, eu acho que para recuperar o que nós tínhamos, nós deveremos demorar pelo menos uns 3 anos a mais. Tá aí. Grazi, tem mais alguma pergunta? Tenho sim, Van. De acordo com a experiência, então, aí do nosso especialista, né? Eu queria saber, relacionado, então, aos empregos informais. Será que as pessoas estão conseguindo se recolocar em suas áreas de trabalho através dos bicos, dos freelances, né? Que muita gente está acostumado a fazer. E será que talvez o emprego informal tem se saído melhor do que as vagas realmente formais, com carteiras de trabalho, enfim? Eu acho sim, Grazi, que essa talvez seja a grande tendência. Aliás, é uma tendência até da própria reforma trabalhista. A consolidação agora oficial do home office, ou seja, principalmente para esse público mais jovem, que é um público que de 18 a 24 anos normalmente fica já marginalizado do mercado de trabalho, eles representam hoje só 20% do mercado de trabalho. Essa juventude que é mais criativa, que está mais plugada aí nas redes sociais, eu acho que tem uma chance maior em função de lidar melhor com a tecnologia. Então, eu acho que essa área de serviços, e principalmente esse público jovem, tem uma perspectiva aí mais imediata. Difícil será para aqueles que já chegaram à faixa dos 50 anos, a recolocação é muito mais difícil. É sempre mais difícil, né? Grazi, obrigada, viu, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Rodolfo, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que essas reformas empreendidas pelo governo federal vai mexer também com a economia? Vai melhorar ou talvez continuar a mesma coisa? Primeiro a gente precisa saber até que nível que elas vão avançar. A reforma trabalhista ela vem flexibilizando alguns segmentos. Eu acho que mesmo a terceirização, que muita gente tem criticado, tende a dar uma melhoria, ou seja, vai se adaptar à realidade do mercado, porque as empresas já estão, repito, preferindo contratar pessoas jurídicas. Agora, a reforma da Previdência Social em si, ela já foi tentada com maior ímpeto no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, e toda vez se avança, mas na hora que chega no Congresso, na hora que chegam as pressões sociais das classes trabalhadoras, há sempre um recuo. Então, eu acho que isso vai melhorar muito mais do ponto de vista de incentivo ao próprio mercado. Nós estamos hoje numa insegurança, não é só de natureza jurídica, nós estamos numa insegurança, né? de natureza política, de credibilidade, e para que a gente avance um pouco mais nesse sentido, nós precisamos ter convicções maiores com relação ao futuro. O Brasil sofre de um problema da falta de estabilidade política. As legislações mudam com uma velocidade muito grande e a gente não consegue pensar no Brasil nos próximos 10 anos. As mudanças são muito imediatas, a sociedade está com uma ansiedade muito grande e é natural que isso aconteça dentro desse cenário. Mas eu espero que sim. Eu acho que dentro de um cenário de crise a gente precisa, principalmente o governo, dar uma sinalização para o empresariado. Porque se não houver essa sinalização, os investimentos não surgem. O poder público, ninguém mais acredita no país. Né? E o poder público já perdeu uma capacidade de investimentos, e o poder público em si, sozinho, ele investe algo em torno de 8%. Ao ano, que daria algo em torno de 300 bilhões, houve
um enxugamento desses investimentos. Isso reflete numa cadeia de serviços, de prestadores de serviço ao poder público e, por sua vez, no próprio mercado de trabalho. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, quando a gente fala no ano passado na perda de quase 20 mil vagas, o encolhimento de 20 mil vagas no mercado de trabalho, nós estamos falando que está deixando de circular na economia da nossa região 1 bilhão por ano, quer dizer, na forma de salários. Deixando de circular esse dinheiro, ele não vai no comércio, ele não vai na área de serviços, ou seja, vem todo um processo em cascata que acaba estimulando ainda mais, certo, o fechamento de empresas, o encolhimento do mercado de trabalho. Então, a gente precisa ter essa seriedade. Quem ainda está empregado tem que tomar cuidado, por exemplo, no processo de endividamento, tem que evitar o endividamento sempre que possível. E aquele que está desempregado, o ideal é que procure uma colocação, certo, ainda de uma forma autônoma. Como eu disse, para os jovens isso é muito mais fácil do ponto de vista do uso da tecnologia, da aptidão que se tem às redes sociais, até mesmo para divulgar a sua própria atividade, os seus serviços e colocar no mercado para que as pessoas saibam que você existe, que você desenvolve aquele tipo de atividade. Para os mais velhos, eu acho que a situação é muito mais complicada. Tá. Outra medida do governo também foi a liberação do FGTS de contas inativas, né? O senhor acha que isso está ajudando também na economia? O pessoal está retirando esse dinheiro aí, consegue aplicar em alguma coisa, melhorar, voltar ao mercado de trabalho, de repente abrindo o próprio negócio? Eu diria que, na verdade, a medida foi boa, colocou quase 40 bilhões na economia, mas como para um universo em torno de 12 milhões de trabalhadores apenas. Mas, na média, boa parte dessa remuneração que foi liberada chega a R$ 1.500, R$ 2.000, certo? Para a grande maioria. Recursos que não é suficiente, talvez até para pagar uma dívida que estava atrasada. O que a maioria vem fazendo, certo? Né? Ou comprar alguma coisa. O meu medo é que o estímulo desse dinheiro na mão faça com que as pessoas se empolguem para dar entrada em algum outro tipo de bem que necessita e acabe fazendo disso, entrando no endividamento. As pessoas têm que tomar cuidado. O impacto, a circulação, repito, de 40 bilhões na economia é importante para todos, mas eu diria que talvez, até pelo volume baixo individual desses recursos, a tendência é esse dinheiro circular muito mais no comércio, nas compras, nas necessidades emergenciais, do que um impulso mais forte na economia. Né? Tá certo. A gente tem umas perguntinhas que vieram pelo Facebook, Rodolfo, vamos ver se a gente consegue responder. Roberto Félix Domingos, quando podemos ter sinal verde em relação ao emprego? No segundo semestre, a expectativa de melhoras nas contratações aqui na Baixada Santista? Eu acho difícil, eu repito. O comércio, de um modo geral, tende a dar uma recuperação em datas e em períodos sazonais. Há uma expectativa de uma recuperação da economia até o final do ano, algo em torno de 2% a 2,5%, mas é uma recuperação em cima de uma base muito baixa em função da retração anterior. Eu creio que se houver alguma coisa mais substancial, virá em 2018. Mas a gente fica sempre com o pé atrás, porque 2018 é um ano eleitoral, é um ano que normalmente gera incertezas nos investidores, no setor privado. E se nós não tivermos uma sinalização muito forte, muito plausível, eu acho difícil que o investidor ou o capital privado volte à expansão dos negócios. Então, eu acho que o segundo semestre melhora um pouco, 2018 um pouquinho mais, mas não o suficiente para... Vai ser aos poucos. Porque nós, em 2 anos, somando aqui na Baixada Santista, perdemos 35 mil postos de trabalho. Somando-se a isso que 10 mil novos jovens ingressam no mercado de trabalho todo ano, então nós já estamos falando de 55 mil pessoas que estão potencialmente prontas para entrar no mercado de trabalho, aguardando uma oportunidade. Isso é muito preocupante, traz uma taxa de quase 15% aqui em relação à massa de trabalhadores formais empregada, tá? E não se recupera com tanta facilidade. Normalmente os economistas, até por uma tendência natural, eles procuram ser otimistas, porque eles querem incentivar investimentos, e é normal que se seja. Eu também não quero ser totalmente pessimista, mas a gente que trabalha e lida com estudos socioeconômicos no dia a dia, sabe que historicamente essa recuperação não se dá assim de uma hora para outra. E a dificuldade existe também, né, Rodolfo?
Tem mais uma perguntinha do Vivaldo Oliveira. Boa noite, eu sou morador da cidade de Cubatão e também gostaria de saber, com esse novo governo, será que a cidade desta vez engrena financeiramente, mesmo com essa crise política em que o Brasil vive? Cubatão tem uma situação muito pontual. Todo mundo concentra a visão de Cubatão em cima do episódio da Uzi Minas, que foi o episódio impactante em função do número de demissões, em função aí da crise do aço, que começa a se recuperar, mas ainda temos a China por trás de nós como um grande fantasma aí, em função da baixa remuneração que tem aquele mercado e da pujança que ele tem na economia mundial. Mas pouco se fala de uma preocupação em Cubatão, que ela é muito grande com relação à refinaria Presidente Bernardes. Nos últimos 2 anos, a capacidade de refino da refinaria Presidente Bernardes reduziu em 10 milhões de barris por ano. É um número extremamente elevado. Isso faz com que Cubatão, especificamente a Prefeitura de Cubatão, na forma de retorno financeiro de fins de imposto nessa empresa, perca algo em torno de 150 milhões só com essa redução do nível de refino. A refinaria de Presidente Bernardes, ela sempre representou 9% do refino nacional de petróleo e 19% do refino paulista de petróleo, que tem uma participação de 44% no total nacional. Mas eu acho que Cubatão vai passar muita dificuldade, não só do ponto de vista de mercado de trabalho, mas do ponto de vista também das finanças do próprio município, da prefeitura. O grande impacto, aliás, do fechamento dos alto-fornos da Uzi Minas ocorrerá em 2018, porque o ICMS de 2018, ele se baseia no valor adicionado gerado em 2016, onde foi o grande impacto da Uzi Minas. Ou seja, o que está para acontecer de ruim da Uzi Minas, do ponto de vista da arrecadação municipal, ainda vai acontecer. Certo? As pessoas pensam que já aconteceu, mas não é verdade. Portanto, eu acho que o prefeito atual tem tomado algumas medidas desagradáveis do ponto de vista da opinião pública, é verdade, dos próprios servidores municipais, mas eu acho que ele não tem outra saída, certo? Ou ele enxuga a estrutura da prefeitura, ou ele vai provocar um endividamento ainda maior para o município, que já é muito elevado. Sem dúvida. Rodolfo, eu percebi aqui na nossa conversa que o senhor é bem pé no chão, né? Orienta até que as pessoas sejam bem pé no chão. Quem tem um dinheirinho extra hoje em dia, deveria investir, guardar? Qual seria a melhor aplicação? Eu acho que, mais uma vez, vai depender do tamanho desses recursos. A poupança sempre é um investimento tradicional, mas nos últimos anos ela, em função das regras, ficou com uma remuneração até abaixo da inflação. Quem teve dinheiro guardado em poupança perdeu dinheiro nos últimos anos. Os rendimentos de renda fixa aí, na verdade, dão um alívio menor, permite, certo, em alguns casos que você tem uma flexibilidade na utilização desse dinheiro, ou seja, numa conta remunerada você pode retirar e ter aquela remuneração naquele período, tá? Mas eu acho que seja de uma forma ou de outra, quem pode guardar, quem pode fazer um esforço, é melhor que guarde. A gente não sabe o dia de amanhã, certo? Nós estamos enfrentando aí também no momento um clima de instabilidade, eu diria internacional, certo? Com alguns conflitos que podem acelerar ainda esse processo desagradável. Nós estamos falando aqui dos Estados Unidos e Coreia, quer dizer, esses tipos de conflitos a gente não sabe onde vai chegar, e se isso acontecer, a gente não pode esquecer que abala a economia chinesa, sem dúvida, certo? E se abalar a economia chinesa, há um reflexo internacional e cai aqui também no nosso colo no Brasil. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu conversei com o jornalista especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Eu que obrigada, agradeço, Rodolfo. Vanessa. Muito Uma obrigado. boa tarde para o senhor.